Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Redes de Computadores 1. O tema da aula de hoje é modulação digital e multiplexação. Os canais de comunicação, com fio ou sem fio, transportam sinais analógicos. Para essa transmissão de sinais analógicos que mapeiam bits 0 e 1, é necessário que seja feita a variação desse sinal, para que os sinais sejam representados como bits. Esse sinal pode ser variado de acordo com a sua tensão, intensidade de luz ou som. O processo de modulação digital é justamente a conversão desses sinais analógicos em sinais binários. Basicamente, esse processo consiste em uma onda, chamada onda portadora, que passa na frequência de onda do canal. Essa frequência, então, é baseada em uma sequência de bits 0 e 1 modulada através dessa variação de tensão, intensidade de luz ou som. Existem dois esquemas de modulação digital: a transmissão de banda base e a transmissão de banda passante. A transmissão de banda base é a forma mais direta de conversão de bits. Ela consiste em ocupar uma faixa de frequência inteira, de 0 até um máximo, que depende da taxa de sinalização. É muito comum para fios. Já na transmissão de banda passante, uma onda portadora é utilizada como referência para a modulação. A portadora é modulada alterando a sua amplitude, fase ou frequência. É muito comum utilizar transmissão de banda passante em canais ópticos e também sem fio. Os canais normalmente são compartilhados por vários sinais. É mais conveniente usar um único fio para transportar vários sinais do que instalar um fio para cada sinal. Esse tipo de compartilhamento é chamado de multiplexação. Nesta aula serão apresentados três tipos de multiplexação: a multiplexação por divisão de frequência, divisão de tempo e divisão de código. Vamos agora falar um pouco sobre banda base, transmissão em banda base. A forma mais simples de modulação é usar uma tensão positiva para representar o bit 1 e uma tensão negativa para representar o bit 0. Esse esquema é chamado de NRZ, ou Non Return to Zero. O receptor converte o sinal para bits, fazendo uma amostragem de um sinal em um determinado intervalo de tempo. Esse sinal ele pode ser atenuado em seu caminho pelo canal ou pode ser distorcido também por um ruído no receptor. Essa amostragem, então, ele vai tentar ajustar esse nível de tensão para o mais próximo daquele percebido. Para decodificar os bits, o receptor mapeia essas amostras de sinal para os símbolos mais próximos. Os esquemas de conversão de bits em sinais são chamados códigos de linha. Por isso, esses métodos são considerados métodos de codificação. O primeiro método de codificação que iremos estudar, e o mais simples dentre os existentes, é o NRZ. Ele simplesmente atribui o nível de tensão positiva ao bit 1 e o nível de tensão negativa ao bit 0. Como podemos ver aqui na nossa figura, um bit 1 com nível de tensão positiva e um bit 0 com nível de tensão negativa. Essa forma ela é muito simples e prática e é um bom início para a gente começar a estudar os tipos de codificações, mas é um esquema muito ineficiente, como veremos mais adiante. Eficiência da largura de banda. Com o NRZ, o sinal pode alternar entre níveis positivos e negativos, até a cada 2 bits, no caso, zeros e uns alternados. Isso significa que precisamos de uma largura de banda de pelo menos B por 2 Hz, quando a taxa de bits é B bits por segundo. Por exemplo, se temos uma taxa de bits de 1000 bits por segundo, nós precisaremos de no mínimo 500 Hz de largura de banda. Essa relação está limitada pelo teorema de Nyquist, onde que a largura de banda B é igual a 2 vezes a banda vezes log de 2 de V. Por ser este um limite fundamental, não podemos usar o NRZ mais rápido sem usar mais largura de banda. Além disso, sinais com maior frequência, eles são mais atenuados de acordo com a distância que percorrem. E também exige circuitos eletrônicos capazes de receber esses sinais de uma maneira mais rápida, mesmo em redes com fio. Uma estratégia para usar largura de banda limitada com mais eficiência é usar mais de 2 níveis de sinalização. Ao invés de nós utilizarmos apenas uma tensão positiva para representar o bit 1 e uma tensão negativa para representar o bit 0, onde nós temos apenas um bit por símbolo, nós podemos utilizar 4 níveis de tensão
para representar sequências de 2 bits. Por exemplo, uma sequência positiva poderia representar o bit 11, uma sequência de bits, né? No caso bit 1, bit 1. Uma sequência de meio volt poderia representar o bit 10. Uma sequência de menos meio volt poderia representar uma sequência 0 e 1. E por fim, uma sequência de menos 1 volt poderia representar o bit 00. Nesse esquema, de vários níveis de tensão, nós poderíamos ter 2 bits por símbolo. Neste caso, a taxa de bits passaria a ser a taxa de símbolos multiplicada pelo número de símbolos por bits. Nas redes de telefonia antiga, essa taxa era chamada de taxa bound. O grande problema do NRZ é a dificuldade de se diferenciar grandes sequências de zeros ou grandes sequências de uns. Uma vez que esses elementos, esses bits são mapeados apenas em tensão alta ou tensão baixa, grandes sequências de 0 e 1 mantêm o sinal inalterado por muito tempo. Dessa forma, por exemplo, 15 zeros vão se parecer muito com 16 zeros, sendo necessário que o equipamento eletrônico tenha uma precisão de clock muito grande, o que torna caro equipamentos que na verdade são simples. A codificação Munster surgiu então no intuito de solucionar esse problema da sincronização, da recuperação de clock, evitando que existam tempos muito longos sem alternância do sinal. Na verdade, a codificação Munster ela vai mais além. Ela faz com que sempre os bits 1 e 0 sejam representados por transições, sendo o bit 1 uma transição de cima para baixo e o bit 0 uma transição de baixo para cima. Então, toda vez que você encontra o bit 1, transição alto, baixo, e o bit 0, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto, 1, alto, baixo. Então você sempre tem transições. O problema desse tipo de codificação é justamente que você tem um overhead na transmissão dos dados se comparado com o NRZ. Então você precisa do dobro de ciclos de clock para representar a mesma quantidade de bits. Uma vez que você sempre tem uma transição, você sempre vai ter que... Você vai dobrar, né? Uma vez que você sempre tem uma transição, você está dobrando a quantidade de sinais para mapear o mesmo conjunto de símbolos. Esse método ele foi utilizado pelo padrão Ethernet clássico. Já o método de codificação no return to zero invertido, ele tem um overhead menor do que o Munster, mas ele também é falho no sentido de que ele ainda permite algumas sequências de bits repetidos sem alternância do sinal. E ele consiste, na verdade, em se utilizar uma transição na presença do bit 1 e manter o sinal na presença do bit 0. Esse método é utilizado, por exemplo, no padrão USB. Então, como um exemplo, nós podemos ver aqui, no bit 1 existe uma transição baixo-alto, no bit 0 mantém a transição anterior, sem alteração, encontra o bit 1, faz uma transição de alto para baixo, mantém com o 0, faz uma transição de baixo para alto com o bit 1, outro bit 1, alto para baixo, outro bit 1, baixo para alto, outro bit 1, alto para baixo. Outro método de codificação é o 4B por 5B, que consiste em realizar um mapeamento de bits com o intuito de eliminar sequências de bits zeros. Esse mapeamento pode ser feito, por exemplo, num esquema de 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5. Isso significa que sequências de zeros de 4 bits são mapeadas em sequências de 5 bits. Com isso, 4 zeros seguidos podem ser codificados para 2 zeros seguidos, 1, 0, 0. Dessa forma, como existem mais sequências possíveis com mapeamentos de 2 elevado a 5, você consegue eliminar mapeamentos onde existam mais de 2 zeros consecutivos. Então a regra é não existir uma sequência de 3 zeros ou mais. Algumas combinações não são usadas porque nós temos um mapeamento muito maior do que a sequência original. Então a sequência original é 2 elevado a 4, que dá 16 combinações de 0 e 1, contra 2 elevado a 5, que dá 32 sequências de mapeamento possíveis. Esse overhead é bem menor do que o overhead causado pela codificação Munster. Aqui nós temos um exemplo de tabela de mapeamento, mapeando então 4 bits em 5, sempre evitando sequências
maiores do que 2 zeros consecutivos. Por fim, nós temos a codificação bipolar, que consiste em ter uma codificação com tensão positiva ou negativa para representar o bit 1 e uma ausência de tensão ou zero de tensão representando o nível lógico zero. A transmissão do bit 1 é alternada entre positivo e negativo de modo a garantir o balanceamento dessas tensões positivas e negativas. A codificação, utilizada nas redes de telefonia, utilizava esse esquema bipolar com o nome de Alternate Mark Inversion, ou AMI. Como exemplo, vamos ver aqui a figura, a sequência de bits. Nós temos aqui uma tensão positiva no bit 1, uma ausência de tensão no bit 0. Como o último bit 1 foi uma tensão positiva, o próximo é uma tensão negativa, ausência de tensão. Como aqui a anterior foi negativa, a próxima é positiva, positiva, negativa, negativa, positiva, positiva, negativa. Então, sempre alternando a tensão no bit 1 e jogando a tensão para 0 na presença de um bit 0. Agora vamos falar sobre a transmissão em banda passante, que é aquele tipo de transmissão onde a largura de banda utilizada não começa na frequência 0. Ela começa através de uma frequência, que é a frequência da onda portadora, que vai utilizar uma determinada banda dentro de uma faixa de frequência maior. Então, uma faixa de frequência, chamada banda de frequência, é utilizada para a transmissão do sinal. Sinais de frequência muito baixos implicam em antenas muito grandes. Colocar um sinal em determinada banda de frequência permite que tipos diferentes de sinais coexistam no canal, inclusive nos fios. Os valores de frequência absoluta não importam para a capacidade, e sim a largura de banda. Então, o número de símbolos que nós conseguimos colocar dentro de uma onda modulada, ela não depende da frequência em si, mas sim da largura de banda dessa frequência. Ou seja, a quantidade de informações de uma banda base, de 0 a B, é a mesma que uma banda passante, ou seja, uma banda de uma frequência S a S mais B Hz. Já no receptor, por questões de facilidade, você pode deslocar o sinal para a banda base para poder fazer a amostragem dos símbolos. A modulação digital, então, nesse esquema, é realizada com a transmissão de banda passante regulando ou modulando o sinal de onda portadora sobreposto à onda passante. Para que essa modulação ocorra, nós podemos alternar o sinal da onda portadora em sua amplitude, frequência ou fase. A modulação em amplitude é chamada de ASK, Amplitude Shift Gain. A modulação em frequência é chamada de FSK, Frequência Shift Gain. E a modulação em fase é chamada de Phase Shift Gain, ou PSK. Nessa figura podemos ver um exemplo de cada um desses tipos de transmissão em banda passante. A primeira modificando a amplitude para fazer a codificação dos bits em 0 e 1. Como aqui a gente pode notar, nós temos uma amplitude variando entre um sinal máximo e mínimo, e aqui representando o bit 0, uma amplitude 0. Então, alternando a amplitude, nós fazemos aqui a representação dos bits 0 e 1. Nós também podemos fazer essa alteração, essa representação de modulação de onda, alternando a frequência, deixando, por exemplo, frequências mais altas para representar o bit 1 e frequências mais baixas para representar o bit 0. Esse tipo de modulação é chamada FSK. E por fim, nós podemos alterar a fase com que uma onda propaga em um meio. O que vale mesmo é o time com que os pontos máximos e mínimos passam por um determinado espaço. Então, se esse ângulo for, por exemplo, exatamente 180 graus, ou seja, se estiver exatamente espelhado os ângulos máximos e mínimos para representar os 0 e 1s, essa mudança essa codificação por banda passante utilizando a fase como forma de modular a onda é chamada de BPSK, ou Binary Phase Shift Gain. Binário justamente porque 180 graus permite que a gente represente os 0 e 1s variando exatamente em 180 graus a fase dessa onda. Contudo, existem esquemas que utilizam mais de 2 graus, né? Não só 180 graus, não, mais de 2 ângulos de reflexão com o meio para representar esses sinais binários, conseguindo assim, representar mais símbolos, né? com essa modulação.
Então, mais ângulos podem ser utilizados para deslocar a fase sem causar interferência. Um desses métodos é o Quadrature Phase Shift Keying, né? Ou método de deslocamento de fase de quadratura. Nesse caso, nós podemos utilizar, por exemplo, 4 deslocamentos de fase: 45 graus, 185 graus, 125 graus e 315 graus. Então, além disso, nós podemos aumentar ainda mais a quantidade de bits por símbolos combinando outras técnicas de modulação, como, por exemplo, combinando a mudança de fase com a mudança de amplitude. Então, se nós conseguirmos aumentar a altura dessa onda e diminuir a altura dessa onda em combinação com a fase dessa onda, nós vamos conseguir codificar mais bits por símbolos. Nesse diagrama de constelação, nós podemos ver um esquema que combina amplitude e fase para modular uma onda. E por fim, para encerrarmos a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre multiplexação. A ideia da multiplexação é você utilizar o mesmo meio para que vários transmissores utilizem esse meio de forma compartilhada para transmitir informações. Ao invés de você utilizar vários fios para vários usuários de um sistema, para uma rede de computadores, você utiliza o mesmo fio com vários usuários transmitindo. E essa multiplexação, ou seja, essa utilização de vários usuários em um mesmo meio, ela exige que técnicas sejam utilizadas para o uso compartilhado desse meio. E as principais técnicas são a divisão desse meio em frequências, a divisão do uso desse meio no tempo ou a divisão do uso desse meio por código. E é isso que vamos explicar aqui, resumidamente, a partir de agora. A primeira estratégia é você dividir um meio que tem um limite físico ali de frequência máxima em bandas de frequências menores. E aí cada usuário transmite separadamente nessas bandas de frequência específica. Nós temos nessa figura um exemplo, um canal de telefonia fixa, que utiliza 4 Hz para a transmissão da voz, separados em frequências mais altas com a largura de banda de 4 Hz. Então, nós temos aqui de 60 a 64 kHz, 64 a 68 kHz e 68 a 72 kHz. Então, para a transmissão da voz humana, foram utilizados aqui 3 canais com a mesma largura de banda, 4 kHz. Tá? Essa largura de banda é porque a voz humana ela consegue ser entendida com frequências de 3.100 Hz. E essa gordurinha que sobra fica como uma faixa de frequência para isolar os canais para que eles não tenham interferência uns com os outros. Nesse caso aqui, os canais 64 e 68 eles não são utilizados para transferência das informações de voz, né? Para evitar justamente a interferência entre os canais. Já o esquema Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ou OFDM, não existem esses intervalos para a separação dos canais. Contudo, a frequência de um canal central adjacente à onda portadora, que é essa onda sombreada aqui, ela não pode, de forma alguma, ter interseção com as ondas adjacentes. Então, o centro da onda portadora não pode ter interseção com as ondas adjacentes. Esse padrão de transmissão, esse método de transmissão, OFDM, é utilizado no padrão I3E802.11, que é o Wi-Fi. Já o outro método é a divisão do espectro em slots de tempo, ou seja, todo o espectro é utilizado na transmissão por cada usuário do meio. Só que existe um tempo limitado para que cada usuário utilize esse meio. Então, o espectro é dividido em slots de tempo. Os usuários se alternam periodicamente utilizando a largura de banda inteira por um pequeno período de tempo. E da mesma forma que no método FDM, que utiliza umas frequências para separar os intervalos de forma que não haja interferência entre eles, pequenos intervalos de tempo podem ser utilizados para evitar sobreposições nessas transmissões. Esse esquema de TDM é bastante utilizado em redes de telefonia celular. E por fim nós temos o CDM, que é a divisão por código. É uma forma de comunicação que utiliza a dispersão espectral. Consiste em um sinal de banda bem estreita que é espalhado por uma banda mais longa. Cada usuário utiliza um sinal diferente para transmitir em todo o canal ao mesmo tempo.
Para isso, esse canal de banda estreita ele tem uma codificação que é única entre dois pares de comunicantes. Sendo assim, os ruídos causados pelos outros usuários que transmitem simultaneamente em todo o canal, eles são simplesmente descartados. Para a gente fazer uma analogia para entender a diferença entre os três métodos, vamos considerar o saguão de um aeroporto, com muitos pares de pessoas conversando. No método TDM, todas as pessoas estariam no meio do saguão, conversariam por turnos, um par de pessoas por vez. No método FDM, as pessoas formariam grupos bem separados, cada um mantendo a sua própria conversação ao mesmo tempo. Só que cada grupo teria uma altura de conversa diferente da outra, uns menores e outros maiores. Ou seja, conversariam mais alto, conversariam mais baixo, por exemplo. De modo que cada grupo, cada par, mantesse sua própria conversa ao mesmo tempo, mas ainda independente dos outros grupos. Já no CDM, todas as pessoas estariam no meio do saguão falando ao mesmo tempo, mas cada par de pessoas conversaria em um idioma diferente. O par que estivesse falando francês só reconheceria esse idioma, rejeitando tudo que fosse escutado em um idioma diferente do francês. As referências dessa aula estão no capítulo 2.5, Modulação Digital e Multiplexação, do livro Redes de Computadores, do Tannenbaum, 5ª edição. Muito obrigado a todos por ver esse vídeo até o final, até a nossa próxima videoaula e tchau!